Acreditamos que já conhecemos todos os cantos do planeta, mas será que isso é verdade? Existem lugares onde o ser humano quase não consegue pisar, não porque faltam mapas ou satélites, mas porque a própria Terra ergueu barreiras de gelo, fogo, veneno e silêncio. São territórios tão inóspitos que parecem rejeitar a nossa presença, como se a natureza tivesse decidido guardar segredos longe da civilização. Essa ideia desafia a crença comum de que tudo já foi explorado e abre uma polêmica fascinante. Até que ponto realmente dominamos o mundo em que vivemos? O mais contraintuitivo é que muitos desses locais não estão escondidos em galáxias distantes ou em oceanos extraterrestres, mas aqui, no nosso quintal geográfico. O maior pedaço de terra desabitado, ilhas surgidas recentemente do fundo do mar, cavernas que guardam florestas secretas e cidades construídas em condições insustentáveis. Todos esses exemplos mostram que a geografia mundial ainda guarda capítulos inéditos. Lugares assim parecem saídos de ficção, mas são realidade, e neles cada passo pode significar vida ou morte. Há uma recompensa imediata em explorar esse tema, o conhecimento que quase ninguém tem acesso. Descobrir que existem povos que escolheram rejeitar o mundo moderno, ou animais que evoluíram veneno exclusivo para sobreviver em um pedaço de rocha isolado, ou mesmo assentamentos humanos desafiando a lógica da sobrevivência, é como abrir um livro de curiosidades de geografia que poucos ousaram folhear. Esses fatos não apenas surpreendem, mas mudam a forma como enxergamos a humanidade e seu lugar no planeta. O que torna tudo ainda mais instigante é perceber que esses ambientes extremos funcionam como metáforas vivas. Eles revelam nossos limites físicos, espirituais e culturais, mas também nos mostram nossa obstinação em sobreviver onde nada convida à vida. É nesse encontro entre isolamento e resistência que surgem as lições mais poderosas, aquelas que desafiam não só os mapas, mas também nossas próprias certezas. No Ártico canadense, a ilha Devon abriga a cratera de impacto de Houghton, com cerca de 20 a 23 quilômetros de diâmetro formada há aproximadamente 23 milhões de anos. É o local do Houghton Mars Project, ou HMP, um campo de pesquisa interdisciplinar cujo objetivo é simular condições semelhantes às de Marte para testar tecnologia, preparo humano e estratégias de sobrevivência. No verão ártico, quando a estação permite trabalho de campo, esse lugar remoto abriga entre 4 a 13 pesquisadores residentes, além de muitos visitantes temporários. As temperaturas médias de verão raramente ultrapassam 5 graus Celsius, enquanto no inverno chegam a menos 50 graus. A paisagem é dominada por permafrost, formações rochosas antigas, solo quase estéril, ventos fortes e luz solar muito prolongada ou muito escassa. Todo esse isolamento extremo e a dureza do ambiente fazem dele um dos melhores análogos terrestres para a exploração lunar ou marciana. Pacífica Atlântico afora, Surtsey, na Islândia, nasceu entre 1963 e 1967 por erupções vulcânicas submarinas que emergiram acima do nível do mar. Com cerca de 2,7 km² em seu auge, tem sido monitorada desde seu surgimento para acompanhar sucessão ecológica primária, isto é, como solo nu, rochas vulcânicas recém-eruptadas passam a sustentar líquens, musgos, plantas vasculares, insetos e aves. A primeira planta vascular registrada foi Caquile arctica, em 1965. Outras como Leimus arenarius, Mertensia maritima e Ronkenia peploides chegaram pouco depois. Em meados dos anos 2000, o registro já indicava cerca de 63 espécies vasculares, das quais cerca de 32 tinham populações viáveis permanentes. A presença de gaivotas, a deposição de nutrientes marinhos e fezes,
e a formação de solo com matéria orgânica foram fatores-chave para acelerar o estabelecimento de comunidades vegetais. No fundo do oceano, a trincheira de Mariana, especificamente o Challenger Deep, atinge cerca de 10.929 metros de profundidade no ponto mais profundo medido. A pressão lá é de aproximadamente 1.000 atmosferas, mais de 1.000 vezes a pressão ao nível do mar. Temperaturas perto de 1 a 4 graus Celsius, completa escuridão e falta de produção primária vegetal direta. Ou seja, tudo depende de matéria orgânica que cai de cima ou de organismos capazes de viver em isolamento absoluto. Um exemplar de adaptação extrema foi o camarão anfipoda, Hirondellea gigas, coletado a quase 10.900 metros. Seu transcriptoma mostrou diversos genes adaptados para pressão, com proteínas resistentes à desnaturação, membranas celulares com composição especial e metabolismo ajustado para a escassez de alimento. Também se encontraram snailfish, que vivem entre 7.000 e 8.000 metros, com esqueletos pouco calcificados, tecidos gelatinosos, pouca ou nenhuma pigmentação, ausência ou regressão de órgãos da visão, adaptações que lhes permitem sobreviver onde quase nada consegue. O que une Devon, Surtsey e a trincheira de Mariana não é só o isolamento físico, mas as diferentes formas de resistência e adaptação da vida. Devon testa a resiliência humana e tecnologia. Surtsey permite observar como o solo virgem se transforma em ecossistema. Mariana revela os limites químicos, genéticos e estruturais que a vida pode alcançar. A geografia física se mistura com a biologia molecular, e a geografia mundial se expande para incluir o invisível, micro-organismos que vivem sob pressão, plantas que florescem sobre pedra nua, seres humanos que simulam missões no espaço. E se essas regiões já desafiam o entendimento convencional, elas nos preparam para explorar lugares ainda mais extremos, como ambientes tóxicos, desertos escaldantes ou montanhas isoladas, ainda não habitados ou estudados. E nessas transições residem segredos que nosso planeta ainda guarda para surpreender. Depois de explorar ambientes gélidos vulcânicos jovens e abismos oceânicos no bloco anterior, surge a próxima fronteira da vida extrema. Territórios onde calor, acidez, salinidade e isolamento criam laboratórios naturais com desafios inimagináveis. E ainda assim, a vida se manifesta. No norte da depressão de Danakil, na Etiópia, há o campo geotérmico de Dalol, onde se combinam condições extremas, temperaturas que vão de 90 a 109 graus Celsius, salinidade extremamente alta, pH próximo de zero ou até negativo em algumas lagoas, e ambientes hipersalinos ricos em magnésio ou cálcio. Micro-organismos do tipo Archaea ultra-pequenos foram encontrados em chaminés de sal superácidas, em condensações minerais, sobrevivendo onde quase nenhum outro ser vivo poderia. Eles formam biofilmes muito finos, com menos complexidade visível, mas genética adaptada à desnaturação de proteínas, membranas resistentes, metabólitos de defesa. São modelos vivos sobre os limites do que consideramos habitável. Ainda no oceano, as ilhas Heard e McDonald, territórios australianos no Oceano Índico Sul, são uma demonstração de isolamento ecológico aliado a vulcanismo ativo e ambientes subantárticos extremos. A ilha principal, Heard, tem cerca de 368 km² de área terrestre, com aproximadamente 80% de seu território coberto por gelo, descendo de picos de altitude até o nível do mar por glaciares, alguns com declives muito inclinados. Mawson Peak, no maciço Big Ben, chega a quase 2.745 metros de altitude, sendo o ponto mais alto da soberania australiana fora do continente.
A biodiversidade ali está longe de ser pobre, embora limitada pelos extremos. Cerca de 12 espécies vasculares de plantas crescem em áreas livres de gelo. Musgos e líquens dominam a vegetação costeira. Espécies endêmicas como o Heard Island Cormorant, ou Heard Island Shag, e uma subespécie do Heard Island Sheathbill só existem ali. Entre aves marinhas, há pinguins, king, gentoo, macaroni, rockhopper, albatros, petreles, muitos milhões de aves que fazem da ilha local de reprodução. Mamíferos marinhos como elefantes marinhos, focas e lobos marinhos utilizam as praias e costas geladas. O que esses lugares, Danakil Heard e McDonald, têm em comum, além do isolamento físico e dos extremos climáticos, é que eles desafiam nossos modelos ecológicos, mostram que há vida adaptada simultaneamente ao calor, à acidez, à salinidade ou à pressão. Revelam que os limites da geografia humana, da geografia física e da geografia mundial se sobrepõem às idealizações de habitabilidade. E sugerem que explorar ambientes assim não é só curiosidade, pode inspirar tecnologias, biologia sintética, insights para a astrobiologia. Se nesses territórios extremos, os micro-organismos, plantas rudimentares ou aves marinhas resistem o próximo passo da narrativa, leva aos locais onde o isolamento é moldado não por condições puramente físicas, mas também por barreiras humanas, culturais, hostis ao contato ou protegidas por leis. A Ilha Sentinela do Norte, parte do arquipélago Andamã, no Golfo de Bengala, cobre cerca de 59,67 km², com cerca de 7 a 8 km de comprimento por aproximadamente 7 de largura. Sua elevação máxima é de 122 metros. O clima é tropical, quente e úmido, e a floresta é densa desde a costa até o interior. Estima-se que a população do Sentinelese varie entre 50 e 150 pessoas, embora censos oficiais muito limitados tenham trazido números menores, como 39 em 2018. Eles permanecem isolados por lei. A legislação da Índia determina que ninguém se aproxime a menos de 5 milhas náuticas da ilha, para proteger os habitantes de doenças exteriores e preservar sua autonomia. As Ilhas Pitcairn, no Pacífico Sul, formam um território britânico ultramarino composto por 4 ilhas: Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, com área total de cerca de 47 km², sendo apenas Pitcairn habitada. A população permanente é de aproximadamente 35 pessoas. A maioria dos Pitcairners descende de 9 amotinados do navio HMS Bounty e 12 mulheres taitianas. O idioma principal é o Pitcairn, uma língua crioula derivada do inglês do século XVIII misturado ao taitiano, usada no cotidiano junto com o inglês. Adamstown é a única vila, localizada em Pitcairn, acessível apenas por barco através da baía chamada Bounty Bay, devido às encostas rochosas da ilha. Na ilha Palmerston, uma das ilhas Cook, existe uma situação de isolamento familiar singular. Praticamente todos os moradores são descendentes de William Masters, um inglês que chegou lá em 8 de julho de 1863, com 3 esposas polinésias. A propriedade da terra foi formalizada de modo que os descendentes mantêm direitos hereditários permanentes. A população da ilha é pequena, cerca de 25 pessoas segundo censos recentes, vivendo em 6 ilhotas ao redor de uma lagoa. A infraestrutura é mínima: a igreja, escola primária, transporte limitado, suprimentos chegam por navio em intervalos irregulares, e a vida cotidiana depende muito do que se produz localmente. Esses 3 casos demonstram modos muito diferentes de isolamento humano: o da sentinela por escolha de auto-isolamento e proteção legal, o de Pitcairn por uma história de fundação rebelde seguida de isolamento geográfico, o de Palmerston
por genealogia fechada e leis locais que mantêm propriedade hereditária. Em comum, todos enfrentam desafios extremos de abastecimento, saúde, educação, comunicação. Em Pitcairn, por exemplo, crianças nascem raramente localmente. Grávidas, às vezes viajam para ilhas maiores para parto. Em Palmerston, doenças comuns no resto do mundo podem ter efeitos devastadores, já que infraestrutura médica é mínima. Há também curiosidades culturais que raramente chegam ao público geral no idioma Pitcairn. Certas palavras refletem essa mistura de passado náutico britânico com mitologia polinésia local. Em Palmerston, festas comunitárias têm uma base cristã muito forte, mas incorporam práticas culturais polinésias. Na Ilha Sentinela, acredita-se que as habitações tradicionais variam entre cabanas coletivas e abrigos temporários na praia para famílias, ainda que pouco se saiba sobre sua organização interna. Essas ilhas, com suas populações minúsculas e modos de vida tão distintos, provam que isolamento não é ausência de humanidade, mas uma forma complexa de viver em mundo distante. E se essas histórias humanas já impressionam tanto, o próximo tópico revela territórios onde o isolamento não é só cultural, mas radicalmente físico e perigoso. Vamos adentrar ambientes onde o risco está em cada passo. A Ilha da Queimada Grande, popularmente chamada de Ilha das Cobras, é um dos lugares mais letais do planeta. Localizada a 36 quilômetros da costa do estado de São Paulo, ela possui 137 hectares de área coberta por mata densa e costões rochosos. O que a torna temida é a presença da Bothrops insularis, a jararaca ilhoa, uma víbora endêmica que evoluiu de sua espécie continental após o isolamento da ilha há cerca de 11 mil anos, quando o mar subiu no fim da última era glacial. Estima-se que sua população varie entre 2.000 e 4.000 indivíduos. Pequena em tamanho, mas extremamente especializada, a jararaca ilhoa possui veneno de ação rápida, capaz de imobilizar aves migratórias em segundos, sua principal fonte de alimento. O acesso é proibido, autorizado apenas a cientistas, tanto pelo risco humano quanto pela necessidade de preservar um ecossistema tão frágil quanto perigoso. No coração da Venezuela, no Parque Nacional Jauá-Sarisariñama, ergue-se o Tepuy Sarisariñama, uma montanha de arenito com mais de 2.300 metros de altitude. Ali se encontram as famosas cimas, imensos buracos circulares formados por colapsos geológicos. A mais impressionante delas é a cima Humboldt, com 350 metros de diâmetro e cerca de 314 metros de profundidade. Em seu interior, repousa uma floresta intacta, isolada do ambiente externo, que abriga espécies únicas de plantas e animais. É como se uma parte do mundo tivesse permanecido intocada por milhões de anos, protegida dentro de um poço natural que funciona como cápsula do tempo. A vizinha cima Martel não fica atrás em imponência, com 248 metros de profundidade. Sua base, coberta por vegetação e solo fértil formado pela queda constante de folhas e galhos das bordas, cria outro microcosmo isolado. A umidade permanente, a penumbra contínua e a dificuldade de acesso transformaram essas cavernas em territórios quase mitológicos para a ciência. Poucas expedições foram realizadas, exigindo técnicas de rapel e escalada de altíssimo risco, além de uma logística complexa em plena selva venezuelana. O elo entre a Ilha das Cobras e as cimas de Sarisariñama está no mesmo princípio, ambientes de difícil acesso, onde o isolamento físico força a vida a se reinventar. A jararaca ilhoa modificou sua dieta e seu veneno para sobreviver a um território limitado. Já as florestas escondidas nos buracos do Tepuy guardam espécies endêmicas que não existem em nenhum outro lugar.
Esses exemplos revelam como a natureza molda criaturas e ecossistemas de acordo com pressões extremas, resultando em mundos secretos à margem do conhecido. E se esses lugares já parecem saídos de um conto fantástico, há territórios onde o isolamento não se traduz em perigo imediato, mas em algo igualmente poderoso: a preservação de tradições, espiritualidade e culturas que resistiram ao contato externo. Em meio às florestas densas e rios sinuosos da Amazônia, existe uma terra onde o tempo parece correr diferente. O Vale do Javari, localizado no oeste do Amazonas, cobre cerca de 85.444,82 km², uma extensão maior que muitos países. Ali vivem cerca de 3.000 indígenas de etnias diversas com graus variados de contato externo. O que torna essa área única é a estimativa de que mais de 2.000 indivíduos pertencentes a pelo menos 14 tribos não contatadas estejam espalhados em aldeias invisíveis na mata. O acesso terrestre é praticamente impossível e a legislação brasileira proíbe não indígenas de entrar nessas terras. Como forma de proteger povos sem imunidade contra doenças comuns e preservar modos de vida que permanecem quase totalmente desconhecidos. Na região de Medog, no Tibete, há outro tipo de refúgio, espiritual e ecológico. A área faz parte do Grande Canyon Yarlung Zangbo e permanece uma das regiões mais isoladas do mundo, com terreno montanhoso quase impenetrável e alta pluviosidade. Cientistas descobriram diversas espécies novas nos últimos anos, incluindo anfíbios endêmicos, como o Gracichalus medogensis. O vale é repleto de florestas úmidas e biodiversidade rara, mas também carrega significado espiritual profundo. Montanhas e rios são vistos como manifestações divinas no budismo tibetano, e muitas comunidades locais os tratam como espaços sagrados, reforçando a união entre isolamento geográfico e espiritualidade. Na Austrália, a península de Cape York mostra como tradições ancestrais podem moldar a paisagem. Com mais de 650 quilômetros de comprimento e até 400 de largura, a região reúne savanas monsônicas, florestas tropicais, manguezais e extensos campos de charcos. É lar de comunidades aborígenes que preservam práticas milenares, coleta de alimentos, uso medicinal de plantas, rituais ligados a árvores e rios, considerados sagrados, e a prática do fogo controlado para manejo sustentável do solo. Cape York é também um refúgio biológico impressionante, com mais de 3.300 espécies de plantas vasculares, o que representa cerca de 18,5% da flora australiana em apenas 3% do território continental. O que une Vale do Javari, Medog e Cape York não é apenas o isolamento físico, mas a forma como o espaço se entrelaça com identidade cultural, espiritual e ecológica. No Javari, povos não contatados preservam cosmologias inteiras. Em Medog, montanhas e rios são interpretados como locais divinos. Em Cape York, cada elemento natural carrega um papel no equilíbrio entre tradição e biodiversidade. Esses territórios são lembretes de que geografia não se resume a mapas. Trata-se também de símbolos, crenças e saberes invisíveis que resistem ao tempo. E se nesses refúgios o isolamento protege tradições e espiritualidades, o próximo passo nos leva a assentamentos humanos que desafiam não apenas a cultura, mas os limites do clima e da sobrevivência cotidiana em alguns dos pontos mais extremos do planeta. Numa fatia de terra onde gelo, mar e ciência se misturam, está Vila Las Estrelas, um dos poucos assentamentos civis permanentes na Antártica. Foi fundada em abril de 1984, na ilha Rei Jorge, parte das ilhas Shetland do Sul. Durante o verão antártico, sua população pode chegar a 150 pessoas, entre pesquisadores, militares, professores,
técnicos de apoio e suas famílias. No inverno, esse número cai para cerca de 80 moradores, vivendo entre módulos residenciais de 70 a 90 metros quadrados. Há escola primária, biblioteca, hospital básico, correios e pequenos comércios. A vida por lá depende de logísticas complicadas. Suprimentos chegam por transporte marítimo ou aéreo. Comunicação com o mundo externo varia conforme o clima. E infraestrutura médica é limitada. Por exemplo, o hospital local não dispõe de cirurgião residente. Procedimentos emergenciais complexos exigem evacuação. Do outro extremo, empoleirada nos Andes peruanos, está La Rinconada, considerada a cidade permanente mais alta do mundo, localizada por volta de 5.100 metros acima do nível do mar, encostada no maciço Ananéia. A população varia conforme fontes. Alguns registros estimam cerca de 30 mil habitantes, outros mencionam até 50 mil, em geral ligados à mineração de ouro. O ar rarefeito, a falta de oxigênio, cerca de metade do disponível ao nível do mar, agravam problemas de saúde. Muitos sofrem de mal da altitude e doenças respiratórias. A infraestrutura é mínima. Saneamento precário, coleta de lixo quase inexistente, abastecimento de água irregular ou de fonte duvidosa e presença de mercúrio devido à mineração artesanal. Vila Las Estrelas e La Rinconada compartilham aquilo que torna a vida humana algo extraordinário: existir onde a maioria desistiria. Eles expõem limites da geografia humana, física e geopolítica. Em Vila, isolamento climático, frio perpétuo, alterações drásticas de luz, no inverno noites antárticas que duram semanas e desafio de manter vida familiar, educação, lazer em condições tão adversas. Em La Rinconada, enfrentar noites sub-zero, altitude, trato com mineração informal, moradias precárias, risco constante de acidentes, contaminação química, extremas diferenças de vida entre quem lucra com o ouro e quem vive na sombra desses garimpos. O mais fascinante é pensar que estes dois pontos tão extremos não estão isolados apenas pela geografia, estão também apartados pelas escolhas humanas, pela resistência cultural, pela necessidade de buscar sustento ou de avançar o conhecimento. Eles nos provocam a perguntar: até onde pode ir o espírito humano? Que tipos de adaptação são possíveis? E se os lugares mais inacessíveis servem de espelho para vermos nossos próprios limites? Explorar esses territórios extremos nos lembra que ainda existem pontos no planeta que permanecem fora do nosso controle. Seja no frio cortante da Antártica, nos desertos tóxicos da Etiópia, nas cavernas ocultas da Venezuela ou nas ilhas guardadas por tribos que rejeitam o contato, cada lugar carrega uma mensagem poderosa. A Terra não é um espaço totalmente dominado, mas um mosaico de resistências. São ambientes que revelam tanto a fragilidade quanto a força da vida, sempre pronta a se reinventar quando tudo parece impossível. Esses locais inacessíveis não são apenas curiosidades de geografia, são janelas para refletirmos sobre nós mesmos. O que significa preservar culturas que nunca quiseram ser alcançadas? Que lições tiramos de espécies que só existem porque ficaram isoladas por milênios? Como interpretar cidades erguidas em condições insustentáveis, onde cada respiração já é um desafio? O isolamento, nesses casos, é mais que uma barreira. É um espelho que nos devolve perguntas sobre a nossa própria existência. O mais provocativo é perceber que buscamos incansavelmente ultrapassar limites. O ser humano sempre quis conquistar o que parecia impossível. Mas será que isso nos torna mais fortes ou apenas mais teimosos? Lugares como La Rinconada, a Ilha Sentinela do Norte e Vila Las Estrelas nos mostram que sobrevivência não é questão de conquista, e sim de adaptação.
Talvez a maior lição seja entender que nem tudo precisa ser dominado. Alguns espaços existem justamente para nos lembrar dos nossos limites. Agora, eu quero saber, qual desses pontos isolados mais mexeu com a sua imaginação? A floresta secreta no fundo de uma caverna? As cobras da ilha brasileira? Ou as tribos invisíveis da Amazônia? Escreve nos comentários, porque sua visão ajuda a expandir essa conversa. E se esse vídeo te fez enxergar o planeta de uma forma diferente, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você continua explorando comigo os mistérios mais inacessíveis e surpreendentes do nosso mundo.